Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na vida de todos vós, para o louvor e honra do nosso Deus. Amém? Estamos aqui com uma palavra de meditação, uma palavra poderosa para nos abençoar, que vem nos alertar como igreja, porque nós sabemos que Jesus Cristo está voltando, e ainda que nós não venhamos estar aqui, aquele que parte, é necessário partir em Cristo para uma ressurreição dos mortos, para uma vida eterna com Deus. E em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus ele diz assim, olha, orai em todo o tempo. Para quê? Para que você não entre em tentação. Na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, se você for tentado, dia após dia, você corre um risco muito grande de estar caindo. Amém? Então, Jesus ele dá esse conselho, ore em todo o tempo. Tiago capítulo 1 também, nós encontramos uma passagem que diz assim, olha, que o pensamento, ele começa a se desenvolver e dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então quando você é tentado, você começa a pensar, desenvolver pensamento a respeito do pecado. De repente vem uma fraqueza, você comete aquele pecado, e aquele pecado vai gerar a morte na vida do pecador. E também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, olha, que juntamente com a tentação, vem o escape da parte de Deus quando oramos. Juntamente com a tentação, Deus também dá o escape. Por quê? Porque não há tentação senão humana. Então são muitas as coisas que nos rodeiam. Às vezes queremos coisas que não convém, que não é devido, que nem podemos, e insistimos. E então Jesus ele diz, orem, clame a Deus, para que você não entre em tentação. Lembra de Mateus capítulo 6 também? Quando Jesus ele está ensinando a fazer a oração do Pai Nosso, ele começa a dizer, Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor. Então, o livramento vem de Deus. Quando você clama a Deus, quando você reconhece que aquilo que você deseja é pecado, e que se aquele pecado entrar, vai destruir a sua vida. Olha o que aconteceu com Adão, o pecado entrou. Adão não teve nem condição de olhar para Deus. Tanto é que quando o Senhor busca por Adão na virada do dia, ali no paraíso, Adão se escondeu. Mas o Senhor insistiu. Então ele diz, eu me vi nu, por isso me escondi, tive vergonha. O pecado nos envergonha. Essa é a realidade. E Jesus Cristo, que vai voltar para resgatar uma igreja santa, pura, ele dá esse conselho. Existe essa doutrina. Orem em todo o tempo, para que você não entre em tentação. Você percebe que quando você ora, você fica mais disposto a servir a Deus. Quando você ora, você tem mais disposição para resistir ao pecado. Você fica bem. Quando você lê a Bíblia, quando você vai a um culto e ouve uma palavra, porque você está sendo alimentado por aquilo que é do céu. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus deu esse conselho. Ore em todo o tempo. E, infelizmente, pode-se perguntar em algum culto, quem está bem com uma vida de oração? Poucas pessoas vão levantar a mão. Quem está tendo dificuldade de orar? Muitas pessoas vão levantar. Quem não está conseguindo orar nada? Muitas pessoas vão levantar a mão. Então, essas pessoas são aquelas também que não conseguem cultuar. Que quando está na igreja, não tem paciência de ouvir a palavra de Deus. Parece que incomoda, quer ir embora, olha 1000 vezes para o relógio, acha que o culto demorou. Mas aquele que está em uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, não se apressa, acha pouco. Já acabou o culto, hoje o tempo passou que eu não vi, né? Já acabou muito cedo o culto hoje, tá? Quando vai olhar, já passou. Então, a diferença de quem ora é grande, porque tem comunhão com Deus, tem comunhão com o Espírito Santo, recebe dons espirituais, recebe fruto do Espírito Santo, recebe a autoridade de Deus. É diferente uma vida de oração.
Uma vida de oração te torna sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, a contemplar o mundo espiritual, a não ser menino na fé. É uma coisa tremenda. Então, quando Jesus disse, ore sem cessar, Jesus, sendo Filho de Deus, ele orava muito. Jesus sendo Deus na terra, por conta que ele estava em um corpo de carne, ele orava muito, ele buscava muito a comunhão com Deus. Ele, saía do meio das multidões e buscava um lugar para ficar a sós com o Pai. Por quê? Ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele via o Pai, E quando eu digo ele via o Pai, eu estou dizendo que ele via o Pai como nós também vemos pela fé. Ele estava em um corpo humano. Poucas as vezes foi um momento que Deus se manifestou. Como lá no Jordão, no dia do batismo de Jesus, o céu se abriu e a voz do Pai veio. Este é meu Filho amado, em quem muito me comprazo. Como no Monte da Transfiguração, quando veio a nuvem, uma voz saiu do meio da nuvem e diz, este é meu Filho, a quem eu tanto amo, ouçam. Então assim, Jesus teve muitas experiências com Deus, principalmente experiências de milagre, mas tudo pela obediência, pela fé, por uma vida de oração. Se você quer realmente ter experiência com Deus, busque fazer um compromisso com Deus de uma vida de oração. Busque servir a Deus em oração. Olha só, promessas terríveis, tremendas. Quando Jesus nasceu, estava ali Simeão e pegou Jesus no colo. E aí, está lá em Lucas, Simeão diz, Senhor, agora despede o teu servo em paz. Por quê? Porque agora se cumpriu o que o Senhor falou. O Senhor tinha dito a ele que ele não partiria sem ver o Cristo. E ele servia a Deus todos os dias no templo, em oração, orando por ele, pela família, orando pela cidade, orando pelo povo de Deus, orando por aqueles que estavam longe, orando até pelos romanos, orando pelas pessoas. Não só ele, mas também Ana, a profetisa, estava ali também, servindo a Deus em oração. Diz que ela casou-se e logo perdeu o marido com 7 anos. E aí ela passou a vida todinha, não foi buscar mais ninguém não. Ela preferiu servir a Deus de que maneira? Em oração. E tanto Ana como Simeão louvou, glorificou a Deus. Por quê? Porque discerniu algo tremendo, que aquele menino, aquela criança era o Filho de Deus, coisa que nem os sacerdotes percebeu, nem mesmo o que o circuncidou percebeu, não tem citação. Por quê? O que falta? Meus amados, creiam, uma vida de oração é uma vida em comunhão com Deus, é uma vida de olhos abertos, é diferente. Não queira ser um cristão normal, igual Moisés ouviu a voz de Deus no Sinai. E ele foi comissionado, Deus o mandou para o Egito. E lá ele viu a glória de Deus. Só que chegou um momento que ele servia a Deus, e servia e fazia a obra de Deus, e os milagres aconteciam. Só que tinha uma coisa, ele queria mais de Deus. Ele não queria ouro, ele não queria prata, ele não queria ser reconhecido pelos homens, ele só queria estar na presença de Deus, ele queria ver Deus. De maneira que ele diz, Senhor, eu quero te ver. E Deus diz, Moisés, não pode. Não pode, Moisés. O homem que me vê certamente morrerá. E ele insiste, ele fala, não, Senhor, ele entendia. Para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível. O Senhor pode me fazer ver a tua glória. Então Deus, amando Moisés, vendo a integridade de Moisés, vendo que aquele sentimento era verdadeiro, vendo que ele, queria realmente ver Deus, estar com Deus, falar com Deus, caminhar com Deus, e a intenção não era de granjear alguma coisa, não era de receber nada, mas era simplesmente em estar com Deus. O Senhor disse, amém, sobe no monte então, vamos lá. E aí, Deus fende uma rocha, coloca Moisés ali, põe a mão, e Moisés vendo isso, e Deus passa, e Moisés vê Deus pelas costas, não vê o semblante de Deus. Então assim, também teve os 70 anciões, que quando Moisés vai subir no monte, tanto Moisés como Josué, como Arão, 70, eles estiveram ali assentados e viram o trono de Deus baixando ali no monte, e ali eles comeram vendo Deus no trono, assentado, não o rosto, mas a cintura para baixo. Então Deus
existe, Deus é vivo, Deus nos ama, Ele nos ensina o caminho de viver uma vida com Ele, de paz, uma vida abençoada, e também tendo essas experiências. Para quê? Para que venhamos crescer na fé. Quando Moisés viu o Senhor na sarça, só ouviu a voz. No começo ouviu a voz, creu, confiou, manifestou poder e por fim viu Deus. E ainda foi abençoado, porque quando adentrarmos a glória de Deus, o céu de glória, vamos ouvir os 144.000 cantando um hino de Moisés. Algo muito espiritual, que nem vamos, como igreja, salva, lavada e remida, noiva do Cordeiro, nós não vamos saber cantar, de tão gloriosa que tão glorioso que é esse hino. Então, assim, vale a pena. Quero dizer para você que vale a pena você buscar a face de Deus. Não tem amigo melhor, não tem pai melhor, não tem outro Salvador. Ele é o Senhor, tem nos amado e tem desejado muito essa comunhão. Então, olha, busque Deus, crê em Deus, deseje ver Deus, ouvir Deus, e certamente Deus nunca vai te deixar confundido. A palavra de Deus é essa. Tanto Isaías, também como nas epístolas, olha o que está escrito, que aquele que crê no Senhor não será confundido. O inimigo quis me enganar. Não vai. Para isso tem muitas pessoas, já tivemos experiências, sabemos que muitas pessoas já tiveram experiências também. Nem mesmo no sonho o inimigo não consegue te enganar. Você sabe, é você, inimigo, você sabe no sonho, assim como você sabe também, estando no lugar, se a presença que você recebe é de Deus ou se é do inimigo. Você sabe muito bem. Quem é que sabe? Aquele que mantém uma comunhão com Deus, um compromisso com Deus, oração com Deus. Creia, busque, e você vai ser abençoado, vai ser uma bênção, e você vai abençoar a muitos, em nome de Jesus. Amém? Fica aqui esta palavra. Daqui uns minutinhos, amém, estaremos entrando em uma oração, e você deixando seu comentário aí, vamos estar intercedendo por você também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica esta palavra aqui, que Deus te abençoe sempre, eternamente. A você, toda a tua parentela, em nome de Jesus Cristo. Amém.